Olá, boa noite, pessoal. Como estão? Dia de mais uma live. Hoje o nosso assunto é bem delicado. Esperar o pessoal entrar. Esperar nosso convidado. Aí as gurias estão chegando. Vamos vendo, vamos vendo. Temos uma head shop na nossa audiência, olha que legal. Muito bom. Vamos vendo então. Vendo o nosso convidado, vamos esperar o nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre dependência química, que é um assunto tão importante, tão necessário, né, pessoal? Né? A gente precisa muito falar sobre esse assunto delicado, né? Porém necessário. Um probleminha aqui de conexão. Já vai ser resolvido. Enquanto isso, deixo aberto aqui, para se vocês quiserem ir mandando dúvidas, né? Se quiserem ir mandando opiniões, sugestões de pautas para a gente abordar com o nosso convidado, né? Podem mandar, tá? A gente está à disposição, ele também. Fiquem à vontade para mandar sugestões, né? Perguntas. Enquanto a gente não começa o debate. Aqui. Chegou. Aí, Eger. Boa noite. Boa noite, vocês me ouvem? Tu me ouve? Escuta, o pessoal tá escutando bem? Se puder dar um retorno pra gente. Estão nos escutando bem? Nos vendo direitinho, sem travar? Acho que tá tudo certo por enquanto. E aí, muito frio? Porto Alegre? Muito frio. Como é que estão aí? Aqui Também? também. Que tá braba a coisa. Chegamos Então, a 6 graus, eu acho, mais ou menos. pois é, e chegou agora há pouco, deu uma nevada, né, na serra, ali nos campos de cima da serra. Tava dando no jornal agora. É mesmo? Sabia Uhum. disso, não? Nevou um pouquinho agora. Deixa Queriam eu, tanto, conseguiram, né? Ainda bem que eu não tô lá. Deus o livre. deixa eu só ver Tá. se eu consigo mudar a câmera aqui, só um pouquinho. Tá. Tô fazendo uma relembração aqui. Ah, normal. Tá. Pessoal, só para ir contextualizando, o Jäger foi uma indicação da Renata Brasil. Ela é presidente da Associação Brasileira de Estudos de Dependência Química, né? Sobre dependência química. É isso? É Confere? esse, estudos sobre o álcool e outras drogas. Outras drogas. Isso, então, uma indicação de responsa, hein? É uma indicação de responsa. A gente tem, Verdade. a gente tem uma hora mais ou menos, agora uns 55 minutos,
E a gente sabe que o tema é vasto, que a gente precisaria de um pouco mais de tempo. Mas a gente já conversa, como o pessoal que costuma nos acompanhar aqui já sabe que a gente dá uma conversada antes, né? Que a gente tem mais ou menos uma forma de funcionamento. E a gente vai começar, então eu vou começar agradecendo o Jäger pelo aceite, né? De estar aqui nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse tema tão importante e nos trazendo um pouco mais de conhecimento, né? Nos dando a oportunidade de aprender sobre esse assunto, porque realmente é algo muito delicado e muito mais complexo do que a gente imagina. Com certeza. E te agradeço, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente hoje. E passar a palavra para te falar um pouquinho sobre ti, sobre a tua trajetória, né, sobre o teu conhecimento. Claro. Boa noite, Jäger. Boa noite com muito frio. Tia, sabe, porque eu só faltou o mate, mas eu não vou tomar, porque senão, amanhã eu acordo muito cedo e senão não acordo, mas faltou o mate. Então eu quero te agradecer todo mundo que está fazendo parte disso, agradecer a Empírica Psicologia, muito obrigado. Tu falaste uma oportunidade para vocês aprenderem e saberem um pouquinho mais sobre álcool e drogas, e para mim também, né? Sempre vai ser uma oportunidade muito boa para eu falar de algo que eu gosto muito de estudar, gosto muito de trabalhar, né? Falei contigo anteriormente que eu dei uma pausa um pouquinho nos estudos de álcool e drogas para me dedicar a um outro tema que muito provavelmente vai ser o meu tema de mestrado, que é violência de uma maneira geral. Violência já é muito grande, né? E agora eu estou indo um pouquinho para o lado da violência, mas gosto muito de trabalhar com álcool e drogas, e a gente sabe que o tema dependência química, ele está embasado, ele, de alguma maneira, ele vai abarcar o tema de violência, o tema de comportamentos delitivos, tanto na produção quanto na faseção, na manufatura da droga, até a sua ponta, né? Que é onde a gente tem o comércio, a distribuição da droga. A gente sabe muito bem que a comércio e distribuição de drogas, geralmente, agora, o uso de drogas ele está se passando por uma metamorfose, né? Existem aplicativos de entrega de substâncias, mas geralmente ele é disponibilizado. Assim? Né? Existe aplicativo agora? Tem aplicativos de uso de drogas, teleentrega, né? E a gente sabe que... Mas por que isso, né? Por que isso, né, Lisa? A gente sabe que a indústria da droga, se não é uma das indústrias mais poderosas, mais... Sim. Que englobam aí... Pode falar. E a farmacêutica, né? Que não deixa de ser. Sim. A gente tem que, com certeza, a gente tem que sempre fazer uma ponderação e eu já vou explicar isso, né, nessa introdução, que eu sei que tu falou para me apresentar, mas eu já estou pegando um pouquinho do gancho, que a nomenclatura droga, ela é muito ampla. Então, Sim. com certeza, mas importante que a gente ressalte que a gente vai falar especificamente também já fica complicado, mas de substâncias que englobam álcool e drogas como, por exemplo, álcool, cocaínicos, maconha, LSD, club drugs, que são as drogas de balada. Claro, isso acaba... então a gente vai tirar um pouquinho a indústria farmacêutica, porém ela também é uma indústria poderosa, é claro, com outros fins. Sim. Mas então a gente tem, assim, de uma maneira mais tradicional, a droga sendo vendida. Perfeito. A forma mais tradicional de venda de drogas é em comunidades carentes, né? O que a gente chama de biqueira, o que a gente chama de beco, geralmente é biqueira, né? Onde ficam os distribuidores da droga. Mas meu nome é Jäger Telles, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou especializando em psicologia jurídica, faço formação em terapia do esquema e estou fazendo mestrado em psicologia clínica na PUC, junto com a professora e psicóloga Carol Lisboa. Troquei as mestres aí. E o meu trabalho vai ser sobre bullying na infância, comportamentos violentos na infância, e se tem alguma associação com álcool e drogas, ou crime, ou violência na vida adulta. Muito bom, parabéns
Parabéns pela escolha. Muito legal o tema. Será? Eu acho que Fala, Yuri! Beleza? Grande, muito legal. grande seguidor aí. Fale. Ah, olha aí, ó, viu aparecendo, muito legal. Então, como a gente já tinha conversado, a gente costuma fazer primeiro uma contextualização, né, do tema, porque a nossa ideia aqui na Empírica é justamente a gente trazer os temas de uma forma mais didática, né, uma forma mais aproximar os assuntos do público em geral, né, como essa live ela fica Claro. salva depois, né, então queria te pedir para tu começar explicando para nós o que que é a dependência química, né? Perfeito. O que é a dependência? Explica pra gente o que é exatamente. Perfeito, Lisa. Bom, existem digamos assim, duas terminologias e eu acho muito legal de falar sobre elas, porque geralmente, quando a gente pergunta para alguém na rua, e eu faço esse convite aos nossos convidados para, se por exemplo, eu chegasse no meio da rua, lá na Rua da Praia, é que aqui no centro, a Rua da Praia é uma das ruas mais movimentadas no centro de Porto Alegre, né? No centro mesmo. Mas aonde vocês moram, cada um, e se eu parasse na rua e perguntasse assim, o que é droga? O que é droga? Se eu te perguntasse, Liz, o que é droga, o que tu me responderia? Lízia, Sim. qualquer substância que altera a Ah, química cerebral. tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bem, tá, perfeito, tá bem, perfeito. Spoiler sem spoiler. Mas acertou. Ótimo. Por Tá. quê, né? Porque nós já temos um estudo, um entendimento do processo. Mas, se tu parares para perguntar para a maioria das pessoas, elas não vão dizer isso exatamente. Não. Elas, muito provavelmente, e olha que interessante e curioso, elas vão te dar mais exemplo do que critério. Não, Então, se elas por só exemplo... vão dar exemplo, eu acho. Só exemplo? Eu acho. Tu vai perguntar o que que é droga, provavelmente as pessoas vão responder. É maconha, é Perfeito. cocaína, é, é qualquer coisa ilícita, provavelmente. Nunca vão botar os lícitos no meio. Lícito não. Nunca, né? Nunca mesmo. E te digo que o nosso órgão, o maior órgão assim que gere, que trabalha, que acaba de uma certa forma implementando política no nosso país não, no mundo afora também não coloca coisas lícitas quando vai se referir ao conceito de drogas. Mas eu já vou chamar, o nome do órgão é Organização Mundial de Saúde, a OMS, mas eu já entro ali. Então, perfeito, tu definiu perfeitamente. Pergunta para alguém no meio da rua, na Rua da Praia, na Avenida Ipiranga, qualquer lugar onde tu for, as pessoas vão te dar mais exemplos de droga do que conceito de droga. Então, se pergunta o que é droga, eles vão dizer crack, cocaína, maconha. A gente tem hoje as club drugs, né, que é um assunto muito legal, muito massa de se estudar. Eu tenho interesse ainda de estudar club drugs. O que são as club drugs, né? Tu me ouve bem, hein? Tô te Tá. ouvindo, tô prestando atenção. Perfeito. O que são as club drugs? Né? O nome já diz, drogas da balada, que chegaram para dominar o mercado que antes era dominado prioritariamente pela cocaína. Né? E começou inicialmente nos Estados Unidos e depois veio para cá, assim como o crack. O crack teve uma epidemia, uma endemia de crack nos Estados Unidos ali no início da década de 80. O crack acabou dando lugar para as club drugs, que hoje a gente consegue ver através de várias séries, por exemplo. Né? Se a gente pegar lá a série do... Ô, meu pai, como é que é o nome do careca lá? Esqueci a série aquela. Qual será? Breaking Bad, obrigado. Breaking Bad. Isso, do Walter White, não lembro o nome do Walter personagem White. principal. Isso aí. Eu acho que é isso, né? Então, essas drogas, club drugs, como por exemplo as metanfetaminas, elas conseguiram pegar o lugar do crack no início da década de 80 nos Estados Unidos. E aí o que eu digo assim, tudo que vira moda nos Estados Unidos depois vem para cá, né? Crack é uma delas. Então, crack era moda nos Estados Unidos, não pegou, a galera não... Hoje a gente não tem uma uma endemia de crack nos Estados Unidos, nunca teve. Claro que existem usuários de crack lá, mas acabou vindo para a América Latina e lógico que e aí hoje o Brasil está, na verdade eu posso estar fazendo confusão, mas eu acho que faz pouco tempo que o Brasil era o líder
em uso de crack no mundo, né? E junto com a América Latina em uma maneira geral. Mas, não perdendo foco, então, as pessoas vão te dizer mais sobre exemplos do que critérios. E também tem um outro lado. Então, as pessoas pegam assim muito pelo que é proibido, né? Maconha, álcool não, maconha, cocaína, então tudo que é proibido. E também podem falar assim, é aquelas coisas ruins. O que é a droga? Aquela coisa ruim. É que joga muito pro lado ruim. Por exemplo, e é muito comum, é coisa do capeta, é coisa do diabo. Não, isso é coisa do diabo. Que a gente ouve muito hoje em dia, né? E aí eu não quero me estender nesse assunto porque é muito complicado, mas é lógico que a gente trabalha em cima de evidência científica e essa questão religiosa não aparece. Mas te respondendo, né, de uma maneira mais específica. Fale, científica. Científica, sempre científica. Se é o crudo científico que tu puder trazer, é o que a gente gosta. Exato. O que caracteriza o... Tu perguntaste da dependência química, né? Isso. Tá, eu vou falar uma coisa antes, então, que é o que caracteriza a droga. Tá bem? O que caracteriza droga e o que caracteriza dependência química, que são coisas diferentes. O que caracteriza a droga? Lembra que eu falei para ti que a própria Organização Mundial da Saúde não tinha algo muito correto, muito esclarecedor, assim? Sim. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela trata que droga é qualquer substância que altera a mente e os processos mentais. Ponto. Droga é isso, para a Organização Mundial da Saúde. Se agora a gente fizer uma outra pergunta, tá bom, droga é isso. O que é dependência química? Que é algo muito diferente. Dependência química é um transtorno, como a depressão, como a ansiedade, como transtornos psicóticos, como qualquer outro transtorno. Que também a gente pode ficar horas aqui falando. Mas a dependência química, o que caracteriza a dependência química é um conjunto de sintomas, um glossário de sintomas, de sinais e sintomas fisiológicos, comportamentais e cognitivos. Basicamente é isso. No nosso DSM-5, o último TR, no nosso último manual médico nosológico DSM-5, ele é isso e tem ali 10, 11, 12 critériozinhos divididos exatamente nessas três áreas. Área fisiológica, cognitiva e comportamental. Então, de uma maneira geral, é qualquer substância capaz de alterar o nosso comportamento, a nossa cognição ou a fisiologia. Tá. Aqui basicamente. Aqui já temos uma pergunta que eu encaixo com uma outra que apareceu no Instagram que nós já vamos responder, Yuri. Só um pouquinho. Agora tu colocou, eu vou aproveitar o gancho que tu colocou do medicamento. Sim. Tá? E das club drugs. A gente sabe que algumas delas, por exemplo, eu encontrei aqui o último censo que teve no Brasil, que já faz um tempinho, mas ele foi publicado há pouco tempo, acho que foi 2015, se eu não me engano, que foi o maior que teve. Ele foi feito em 2015, mas foi maior, foi o que eu encontrei no site da Fiocruz. Isso, esse é o último, 2017. E foi feito em 2015 e publicado em 2017. Isso, é o último, tá. Segundo ele, o consumo de medicamento aumentou. O consumo de medicamento aumentou, mas o consumo de medicamento sem prescrição. Perfeito. Sem prescrição, tá. Dito isso, vem a minha pergunta. Alguns medicamentos, eles são utilizados como estimulantes, enfim, como a Ritalina e etc, né? E aí, não querendo, né, dar ideia, mas enfim, são utilizados como estimulantes, enfim, e aí que a gente sabe que existe como uma droga de balada, né? Algumas pessoas fazem isso. A gente vê acontecer, a gente vê as pessoas se trocando, enfim. Como que é tratado isso nos estudos que existem, ou se existe alguma coisa, ou como que fica
transição, assim, ó. Porque é um medicamento que às vezes ele é utilizado com outro fim, né? E não só esse, alguns outros também são utilizados com outro fim. E aí, como é que? Porque é complicado, né? Perfeito, perfeito. Não, ótima pergunta. Eu também fico um pouco em dúvida, mas porque é uma questão bem ampla. Uma primeira coisa que a gente precisa saber é que, como no exemplo que tu deste, né, na Ritalina, o metilfenidato, que é o nome da Ritalina, ela é tarja preta. Tu precisa, no primeiro momento, tu precisa da receita azul, né? Aquela receita azul que os médicos prescrevem e que, quando tu entrega para o farmacêutico, ela fica retida, certo? Sim. Uma com ele e outra fica com o teu próprio médico. Então, assim, muito provavelmente, eu já li um estudo faz algum tempo que a própria dificuldade de acesso que os pacientes têm, como por exemplo a Ritalina, que eu acabei de falar, não só para a Ritalina, vamos pegar para os benzodiazepínicos, por exemplo. Né? Os remédios benzodiazepínicos que chegaram aí para tirar o lugar dos barbitúricos, que anteriormente... Eu não sou psiquiatra, né? Mas como a gente trabalha um pouquinho com dependência química, é importante a gente dar uma estudada. Mas então os benzodiazepínicos chegaram para tirar e tomar um lugar aí bastante grande dos barbitúricos, que são aqueles medicamentos muitas vezes utilizados como analgésicos, né? O Dorflex, esses medicamentos assim que a gente utilizava para dor. Só dor de cotovelo não tinha, né? Os benzo também não fazem esse papel. Mas toda essa vasta gama de medicamentos tarja preta, que se tu olhar no rótulo, está escrito uso sob prescrição médica, retenção de receita e potencial... Agora eu não lembro como é que está escrito, mas é tipo assim, tem uma potencial... com potencial abuso, eu não lembro direito, mas acho que é isso aí, com potencial abuso. Todos esses medicamentos que são de difícil acesso, eu li um estudo há alguns anos atrás que incentivava para que as pessoas conseguissem buscá-los em outros meios. Então, como a gente sabe que a indústria, e a gente pode trazer com esse nome, a indústria do álcool e das outras drogas é uma indústria poderosa, criar aplicativo é uma das coisas mais fáceis que existem. Né? Eu não preciso de muito mais que isso. Eu posso chegar em qualquer lugar, em sites de teleentrega, por exemplo, e pedir. Geralmente é mais a cocaína, né, que é pedida. Trazendo um pouquinho para o lado das club drugs, é um estudo novo, né, um estudo mais recente, os estudos de club drugs. Tem um estudo muito legal de 2015, de 2016, se eu não me engano, do Félix Henrique Paim Kessler, do Hospital de Clínicas, no antigo grupo que eu participava, que é o Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas, da URGS, juntamente com uma força-tarefa multidisciplinar muito legal, em que eles incursaram nas festas. Né? Então eles entraram nas festas e fizeram ali todo um trabalho metodológico de pesquisa para analisar o tipo. Eu não vou saber te dizer, Thalys, se é quantitativo ou qualitativo, eu não lembro desse estudo, mas ele é um dos únicos estudos que a gente tem no país sobre club drugs. E Porto Alegre é uma das capitais com maior prevalência de club drugs. Muito provavelmente, o uso de medicamentos com esse fim que tu falou aí, estimulante, né? A própria LSD, o próprio NBOM, o próprio MDMA, que é o metileno dioximetanfetamina, todos eles promovem o mesmo efeito. Claro, tem particularidades. Né? Mas então tu tens essa junção, né? Eu com os pacientes, eu tenho pacientes dependentes também de club drugs e que falam assim, eu não vou fumar maconha quando eu tô numa rave, né? Senão eu durmo. Eu falo, é verdade, tem razão. Então, tudo isso, né, faz aí... o tratamento, ele é muito parecido com o tratamento com dependente de outras drogas, né? Acaba que, no final das contas, vai tudo pro mesmo saco, assim, no sentido. No sentido de dependência. Sim. É claro que a gente também tem estudos que mostram que existem perfis de usuários. Perfis de pacientes.
Mas é lógico que o tratamento médico, tanto farmacomatoso quanto psicoterápico, ele é muito parecido. Se tu me permite, eu até escrevi aqui para não esquecer. O uso de álcool e drogas, existem estudos que mostram que se a gente pudesse dar um panorama geral do uso de drogas no país, que não é uma coisa fácil para se resumir, mas o uso de álcool e drogas no país, ele hoje, eu até cheguei a notar, ele existe as drogas que são sazonais e as drogas que não são sazonais. O que são drogas sazonais? Álcool, por exemplo, é uma droga sazonal. Assim, entre vários parênteses. O vinho, ele é um tipo de álcool sazonal. Quando que as pessoas utilizam mais o álcool, ou pelo menos o vinho? Né? No inverno. Se tu pegares perfil... Por que é tão difícil falar de perfil de álcool e drogas, ou panorama geral de álcool e drogas no país? Em 2016, eu participei eu participei do congresso da ABAD, pelo convite da Renata, e eu falei sobre o panorama atual das club drugs, que para mim já era novo, né? Mas se a gente... E aí teve uma pergunta, como é que é o perfil de álcool e drogas no Brasil? E eu falei para esse participante, eu falei, cara, não sei. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito interessante. Se nós pegarmos o uso de álcool, que é um uso sazonal, e nós compararmos aí em Bagé, e nós pegarmos o perfil de usuários de vinho no Amapá, ele é muito diferente. Então a gente tem que sempre respeitar isso. Então a gente tem o uso sazonal e o uso endêmico. Qual é o uso endêmico? O crack. Pois é. E a maconha também, não, mais ou menos. Ah, sim. A maconha também. É que assim, quando a gente chama a gente usa essa palavra de pandemia ou de endemia, a gente também tem que trazer não somente os números, mas a taxa de criminalidade, violência, tudo que engloba uma questão de pandemia, né? A maconha, ela está junto nesse processo. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que agora eu ia fazer uma colocação, acho que agora também a gente não vai ter tempo para focar muito nisso. Mas a maconha, ela saiu da lista de drogas, né? Se eu não me engano. Ela não é mais considerada droga, a maconha. Não fiquei sabendo. Eu vi alguma coisa sobre isso, sobre ela ter sido retirada. Mas também Peraí, não sei retirada. se da Não, lista da perfeito. OMS. Perfeito. Até a gente está trocando ideia. É retirada do país, de algum relatório mundial, sabe isso? Da OMS. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que. Não sei se não era fake news. Porque apareceu em alguns lugares, assim, tipo, quebrando tabu, essas páginas, assim, sabe? Sei. Não, Pois perfeito, é. eu acho que... Não, vale a pena, eu vou dar uma olhada. Porque, por exemplo, nesse relatório que tu... Descubro, nesse relatório que tu citou, muito bem, eu queria... É pena que a gente não tem mais tempo, né? Tá muito bom, porque a gente poderia ficar muito mais tempo falando desse próprio relatório, do Lenad, feito pela Fiocruz, porque ele é o terceiro relatório brasileiro de maior âmbito, né? Nós tivemos um primeiro em 2012, 2009, 2009 eu acho. O segundo em 2012 e o terceiro esse agora. Só que tem um porém aí, Lízia, que é muito gigantesco, que todos esses três relatórios, nenhum deles conseguiu abarcar. Se tu pegares o nome do relatório na verdade, o Lenad, né? Levantamento Nacional, né, de álcool e drogas, só que ele é domiciliar. E não é um levantamento que abarca toda a população brasileira. Não é mesmo. Até porque, se tu for ver a população em situação de rua, também, né, sua grande maioria, né? Com certeza. Provavelmente, quase que tem. Acredito agora, tô falando sem base nenhuma, mas acredito que quase que 100% da população em situação de rua
Vou te citar um exemplo. Agora, aqui em Santa Maria, eu e o meu namorado, a gente tem um projeto que uma vez por semana a gente tenta levar alimento, roupa, cesta Mas básica para que essas show! pessoas. Para essas pessoas. E ontem foi Ah, um dia que. Faz uns 3 meses isso já. E ontem foi um dia que tava muito frio mesmo, sabe? E aí a gente foi sim. entregar para todos eles, quase todos que a gente conseguiu encontrar, cachaçinha. Para esquentar Ah, o peito, para conseguir se esquentar. Como é que vão conseguir? sim. A gente leva um cafezinho, alguma coisa, junto com a comida e tal, alguma coisa quente, mas é barato, eles conseguem aquecer, se aquecer e conseguem dormir aí, né? Tu vai As, dizer o que as, pra eles? as As barrigudinhas, eu me cachaças, esqueci o nome, as corotes, geralmente, né? corotes. Tu vai dizer É. o que pra essas Que pessoas, legal! Que legal né? esse teu trabalho, muito show. Obrigada. A gente faz o Não, que com dá, né? certeza. Que tá ao alcance. Mas tu Não, vai dizer o que pra essas pessoas, né? Tu vai falar o que? Ah, eu não bebe, para de beber. Vai tentar ajudar de que jeito? Se amanhã vai estar frio de novo. E como é que ele vai se esquentar? Vai conseguir dormir nesse frio desgraçado que tá na rua? Se não for uma perfeito. cachaçinha. Tu consegue agora também ver que a gente falar sobre panorama atual de álcool e drogas no país, ele é muito difícil, Sim, porque porque nós senão tu não temos, chega nessas pessoas, né? exatamente, porque nós temos aqui no Rio Grande do Sul um padrão climático para se beber, por exemplo, vinho, muito diferente desses outros estados que eu falei, desses outros locais. Claro que o uso ele pode decorrer de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Eu posso usar o álcool porque eu terminei meu relacionamento, né? Mas só fazendo uma ponderação em cima disso que tu trouxeste, esses três Lenades, principalmente o último, tá? O último, a gente tem que olhar com ele para ele com um pouquinho, com outros olhos. Assim, a gente não pode crer muito nele, porque ele foi feito meio às pressas, rápido, por mais que tenha demorado mais de 2 anos para sair, mas ele demorou exatamente porque ele tinha muitos problemas, diferente dos outros relatórios que a gente conseguiu. Eu vou pegar um exemplo. Eu anotei. Eu sempre gosto de poder trazer com mais precisão, assim. Se a gente pegar o relatório de 2012, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, nós tínhamos uma prevalência de álcool de mais ou menos, cadê? De uma prevalência de 12% da população, em vez da amostra, né? Então, da amostra, 12% da população brasileira utilizava o álcool, correto? Hoje é um pouquinho menos. Sabe quanto que hoje esse último relatório nos mostrou de prevalência de indivíduos que utilizavam álcool? 1,5% das pessoas. Lembrando que todos os relatórios, eles são de indivíduos de 12 a 65 anos, certo? Todos os três relatórios. A gente teve um outro relatório também, o CEBRID, né? O relatório do CEBRID, produzido pelo professor Ronaldo Laranjeira, na Universidade de São Paulo, na USP. Se eu não me engano é isso, tá? Pode ser que eu esteja bem enganado, mas eu acho que é. Se ele fica bravo comigo. Então, de 2005, mas ele também é domiciliar. Ele tinha dados muito mais parecidos que com os últimos dois relatórios. O que difere drasticamente desse último nosso relatório. Vou dar um outro exemplo. Só para a gente saber, 2,3 milhões de pessoas, tá? O que seriam 1,5, né? Dos indivíduos que apresentavam algum tipo de dependência de álcool. Eu não falei esse detalhe, dependência, tá? Isso dá mais ou menos 2,3 milhões de pessoas. Se a gente pegar 2,3 milhões de pessoas é 1,5, se nós pegarmos o de 2000 e o segundo relatório, era 12%, dá uma diferença absurda aí, né? Vou dar um outro exemplo. Maconha. 7,7% dos indivíduos entrevistados nesse último relatório, eles usaram ao menos uma vez na vida, né? A maconha. Uma vez na vida. Mas se a gente pegar no último mês, apenas 0,3% deles utilizaram. Vou pegar o último mês, eu acho que daí tem uma diferença maior. Vamos pegar assim,
nesse último relatório, 0,3% dos indivíduos relataram ter usado maconha no último mês, tá? No relatório de 2012, esse número era de 1,7%. O que esse estudo está nos mostrando? Ele está nos mostrando que, de uma maneira grossa, esse estudo nos mostrou que existe hoje uma diminuição do uso das drogas mais consumidas. Esse estudo está nos mostrando isso. Né? O que não foi encontrado em lugar nenhum. E uma prova de que não foi encontrado em lugar nenhum, e agora eu vou te pedir só mais um tempinho antes de tu fazer uma pergunta, porque eu sei que eu estou me estendendo. Se a gente pegar o relatório mundial de álcool e drogas, que é um relatório muito legal, muito bacana, é o relatório da UNOC, é o World Drug Report 2019, ele é muito bacanudo, sabe por quê? Porque tem uns quadrinhos assim que tu vai interagindo. Então, por exemplo, tu pega uma bolinha assim no mundo e tu põe, sei lá, na China, só arrasta a bolinha para a China, do ladinho vai aparecendo incidência, prevalência, faixa etária, tu tens também a produção interativo, a produção, tanto que foi apreendido. Nossa, é muito mais legal. Esse relatório de 2019, ele apontou de 2006 para 2017 um aumento de 100 milhões de pessoas que tinham consumido, um aumento em 100 milhões de pessoas que alguma vez na vida usaram álcool. Desculpa, álcool não, drogas ilícitas, tá? E em 2019, o número de dependentes químicos, aí não é só usuários, são dependentes químicos, ele aumentou consideravelmente de 2006 para 2019, fechando o número e totalizando o número de 35 milhões de pessoas ao redor do mundo como dependentes de álcool e drogas. Por isso que eu digo, dependentes de drogas. Por isso que eu digo que esse último relatório a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior por vários fatores, como por exemplo, só naqueles indivíduos que a gente batia na porta e eles nos deixavam entrar e a gente poderia fazer, então, relatório. Sim. Eu vou só fazer uma correção, que a minha assessoria aqui já buscou e já me deu o Blim. É fake, Opa! A maconha continua na lista de drogas da OMS. Tu tem todo um staff. Claro, trabalhando com assessoria. A Fernanda de Vargas, que é psicóloga da Empírica, também já deu uma pesquisada para nós e já jogou aqui que não, ó, amiga, é fake, tá? Não faz muito tempo, também. Enfim. Tá bem que tem todas as propriedades medicinais, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente poderia também falar bastante sobre. Gosto muito, mas vamos lá. Vou marcar um outro momento. Agora eu vou saindo um pouquinho da parte de relatório, porque agora a gente está com bem pouco tempo já, 20 minutos. Vamos tentar pegar um pouco mais a parte psicológica, cognitiva da coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Que são as dúvidas que apareceram bastante no Insta. E aqui já perguntaram também, eu não vou conseguir encontrar agora, mas aqui, a Andressa, quais são os principais sinais do alcoolismo em jovens adultos? E o Yuri tinha perguntado antes por que o dependente químico não se aceita ou não se identifica como um dependente. Essas são as perguntas que apareceram aqui nos nossos telespectadores aqui. Tem a ver com as que apareceram no Instagram, né? Sobre não se aceitar, né? Sobre o dependente químico, ele não se entender como dependente químico. E sobre como é difícil tu conseguir as pessoas, né, a rede de apoio, família, amigos, enfim, conseguirem chegar nessa pessoa, né, e dar qualquer assistência, justamente por haver essa negação, né. Mas antes, eu acho que seria interessante, me embolei, acho que antes seria interessante falar dos sinais, né. Quais são os sinais que a gente vê? A Andressa perguntou do alcoolismo, mas, de uma maneira geral, que sinais a gente identifica no comportamento, né? Se tem algum problema cognitivo que a gente pode tentar identificar. Perfeito. Lembra lá no comecinho, como é o nome dela? Desculpa. Andressa. Lembra lá no comecinho, bom, se não estavas aí, eu relembro, que eu falei
que a gente tem um panorama geral de que é um transtorno por uso de drogas, que são beleza. Que são um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Vamos desmembrar isso? Cognitivo, eu pensar diferente. É simplesmente a forma com que eu penso, a forma com que eu interajo, a forma com que eu verbalizo aquilo que eu estou pensando, as minhas opiniões, as minhas ideias, as minhas verdades, e também todo um processamento neurocognitivo, que daí não é muito da minha alçada, mas, por exemplo, memória, atenção, senso-percepção, todo um conjunto cognitivo das nossas funções mentais estão alterados. Então, o primeiro passo é esse, processos cognitivos alterados, né? Quem não lembra aqui, não sei, se não lembra do Sacoplinka, eu tenho certeza que vocês vão lembrar do Sacoplinka. Senso-percepção, atenção, cognição, conduta, enfim, nós temos uma lista de funçõezinhas mentais. Sacoplinka tem, de vez em quando tem outros nomes, né? Fisiológicas. Pessoal, fisiológico. Diferenças fisiológicas. Da pupila até a forma com que eu suo. Né? Fisiológico, taquicardia, sudorese. E comportamentais. Eu vou ter uma mudança de comportamento. Por que, e talvez frustrando um pouco a pergunta, como que eu não vou conseguir dizer como que a gente acaba identificando se o indivíduo está usando o álcool ou não? Porque não existe um padrão para uma droga. Existe, segundo o nosso DSM-5, 10, 11, 12 sintominhas de alterações cognitivas, fisiológicas e comportamentais, que a partir daí tu consegue identificar se o indivíduo está ou não usando droga. Mas vamos falar algumas aqui. O paciente tenta se recuperar muito tempo, passa muito tempo em busca da droga. Então ele falta compromisso, da droga e do álcool, né? Falta compromissos, acaba muitas vezes desmarcando coisas com a família, com os amigos, e também gasta muito tempo na recuperação de porres, enfim. Fissura é algo muito importante. A gente tem alcoolistas muito graves que já têm o tremor nas mãos, né? Tu consegue também identificar um nervosismo, uma agressão, uma questão mais radical assim, no seu comportamento. Mas, de forma geral, são alterações cognitivas de comportamento e fisiológicas que indicam que o indivíduo está utilizando álcool ou drogas. E isso é muito particular também, agora enquanto tu falava, me dei conta, cada um, né? É muito difícil porque tu tem que conhecer muito a pessoa para saber. Né? Tem que ser alguém que tu conhece muito, e aí para tu notar uma alteração cognitiva, comportamental e fisiológica, como é que tu vai saber se a pessoa tá suando diferente, por exemplo? Tu tem que conhecer muito ela, né? Tu tem que ser alguém que convive com a pessoa há muito tempo, né? Tem que conhecer, tem que ser muito amigo. Muito amigo. Muito amigo. As outras perguntas, a outra parte era dessa pergunta mesmo, era da questão de como que a gente consegue chegar nessa pessoa, né? Porque o Yuri ali perguntou por que ele não se aceita, não se identifica, como é que a gente faz para conseguir chegar nessa pessoa? Perfeito. Bom, a gente tem tanto lado... de nada, Andressa. Obrigado pela pergunta. A gente tem, então, tanto o lado psicoterápico, clínico, quanto o lado... E aí entra uma questão bem importante que muitas das vezes a gente não aprende, não sabe, não é estimulado, e é muito importante. Principalmente na faculdade e por exemplo, especializações. Sistema Único de Saúde. Então, mas aí é que tá. Mas antes disso, para a gente conseguir fazer com que essa pessoa chegue no psicoterápico e no Sistema Único de Saúde, como é que a gente consegue... Porra, tu tá passando do ponto, tu precisa de ajuda, deixa eu te ajudar, vamos lá, sabe? Como que a gente consegue fazer essa pessoa entender que sim, ela tá precisando de auxílio, que passou do ponto? Como é que a gente consegue fazer isso? Isso é uma questão, de novo, bem particular, bem difícil e que também não tem resposta. O que a gente sabe é que existe um método que a gente aprende em entrevista motivacional que na verdade, não é um método da entrevista motivacional. A entrevista motivacional surgiu
porque existia isso, né? É uma técnica chamada de técnica de Minnesota, que começou, óbvio, em Minnesota, nos Estados Unidos, né? Que era o seguinte, no momento em que eu ataco, individualizo, responsabilizo o dependente químico, ele vai ter dois mecanismos. E aí eu vou pegar um pouquinho a base da psicanálise. O primeiro, a negação, e o segundo, a projeção. Então, por exemplo, tu tem que te tratar, tu tá com um problema, o álcool tá te fazendo mal, tu tá bebendo muito, tu tá com um problema, tu precisa de ajuda. Primeira coisa, a pessoa, utilizando esses conceitos psicanalíticos, ela vai negar, não porque não é comigo, não porque nada a ver, tu tá errado, nem tô bebendo muito, isso aí tu tá inventando. E segundo, ela pode projetar. São aqueles mecanismos de defesa da nossa terapia, grande terapia do titio Freud. Projetar. Ah, mas a tua amiga lá bebe um monte. Ah, mas aquele cara lá, lembra dele que ele também bebia muito mais do que eu. Ou seja, essa técnica de Minnesota é a pior maneira que a gente pode fazer, porque gera o que a gente chama de me esqueci o que é o nome. Daqui a pouco vem. Eu não lembro. Daqui a pouco vem. Mas gera uma... Não tem problema também, porque vai ficar salvo, e aí depois quando tu lembrar, se tu não te lembrar a tempo, tu coloca lá nos comentários e aí a gente vai ficar sabendo como é. Perfeito. Mas então, assim, a forma com que a gente tem que fazer com esse indivíduo é, segundo o Miller e Ronick, que são os criadores da entrevista motivacional, é uma forma mais humana, mais aberta, mais de tentar entender o indivíduo. É claro que algumas vezes não dá tempo, né? Porque o indivíduo está bebendo muito, está se colocando em risco, tá... E aí a gente também, aí que entra o Sistema Único de Saúde, né? Não só o Sistema Único de Saúde, como as comunidades terapêuticas, como algumas esferas da saúde, que se esse paciente ele não está se motivando para tentar mudar, a gente pode utilizar desses vários braços da nossa saúde para fazer com que esse indivíduo primeiro ele pare de usar e depois se motive. Ele precisa parar. Se ele for se motivar depois, beleza, porque ele está pondo ele em risco e nós, né? E aí eu acho que entra um pouquinho da pergunta que eu ia fazer, mas essa pergunta é um pouco opinião pessoal. Certo. Eu já sei. Internação involuntária. Tá. O que tu acha sobre isso? Vamos porque fazer... Houve uma autorização agora, né? Essa houve. Posso fazer o contrário? Posso pedir para a produção aí me fazer... A primeira vez que eu vou fazer, agora eu quero te perguntar, o que tu acha disso? Acho complicado, porém, em último caso, pode ser necessário, porque às vezes a gente já conhece casos próximos em que foi tentado tudo quanto é tipo de coisa, a gente, né, foi tentado vários tipos de ajuda, intervenção, e vamos voluntário, não fica, vamos voluntário, foge, vamos, sabe, de tudo quanto é jeito, não foi, e se prejudicando a família, prejudicando o filho, e não tem como, e aí até que vai. Não tem muito o que fazer. Ao mesmo tempo que eu acho uma forma de cuidado, né, a gente tentando cuidar da pessoa, né? No caso, se eu tivesse que fazer uma coisa dessa, ao mesmo tempo que eu acho que é uma forma de cuidado com essa pessoa, é uma forma de anular também. Mas anular até que ponto? Porque ela também não tá muito capaz, né? Ela já não tá mais tão ali, né? Então eu acho que realmente é uma faca de dois gumes, é algo muito complicado. É algo muito complicado. E a gente, acho que se fosse um familiar meu, eu não pensaria duas vezes, sabe? No sentido de proteger, no sentido de cuidar, no sentido de preciso fazer alguma coisa, sabe? Preciso, né? Não deu mais do jeito, tentei de tudo quanto foi jeito, não deu, né? Acho que se fosse num familiar, eu faria. Se a decisão fosse minha, né? Mas continuo com essa posição de que é uma faca de dois gumes, de que ao mesmo tempo que é uma coisa de cuidado, é uma atitude de cuidado que a gente está tentando salvar essa pessoa, é uma anulação porque a gente vai passar por cima dela, né?
E até que ponto ela ainda está ali, até que ponto ela não está, e a gente está tentando trazer de volta, e é uma discussão sem fim, e aí como é que é? Né? Eu acho que é uma coisa muito complicada, bem delicado mesmo. Mas se fosse comigo, acho que eu faria. Se eu tivesse essa possibilidade. Perfeito. Façam-se das tuas palavras as minhas. Eu concordo em gênero, grau, tudo contigo. Com tudo. É claro que quem não trabalha com a dependência química, por exemplo, eu trabalhei em Sistema Único de Saúde, trabalho hoje em consultório e trabalhei em pesquisa. Então eu trabalhei desde a pesquisa até a ponta, né? Trabalhei no Hospital Psiquiátrico São Pedro, junto com a Renata, né? Eu fiz estágio lá. Então a gente sabe o quanto uma pessoa muda, o quanto ela se põe em risco, o quanto ela pode. Como um dos sintomas é exatamente esse, a alteração cognitiva fisiológica do dependente químico, muitas vezes ele não está pleno em capacidades de tomar qualquer tipo de decisão. Muito a gente já viu usuário de crack chegando lá na internação, sem total conhecimento de que ele estava lá, né? E junto com o uso de drogas, a gente também tem patologias. Não é só porque o indivíduo usa droga que ele não pode ter esquizofrenia, que ele não pode ter bipolaridade, que ele não pode ter um surto maníaco, né? Então, é uma faca de dois gumes, mas eu concordo contigo. Em um primeiro momento, acho que não é necessário. Acho que a gente pode sim utilizar de todas a vasta gama de técnicas e coisas que a gente tem. Em um segundo momento, a gente pode sim, e é amparado por lei, né? Se não fosse amparado por lei, a gente não poderia fazer, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Pergunta: qual a relação da dependência química com a depressão? A Fernanda, né? Fernanda, existe uma relação direta entre dependência química e depressão, principalmente com alcoolistas, né? É muito difícil de a gente falar o que veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, né? Porque muitos indivíduos utilizam o álcool para afogar a mágoa, ou seja, uma depressão inicial e depois utiliza o álcool para afogar a mágoa. E muitas vezes o contrário. Muitas vezes o indivíduo bebe e depois que bebe, começa a ficar deprimido muito em função de não estar naquela vibe, naquele estado que o álcool possibilita para ele, né? Então, a relação, eu vou trazer o álcool, que é o que a gente tem mais estudos, tá, Fernanda? Mas não só o álcool, como outras drogas também. A maconha, muito fortemente, a gente tem a síndrome motivacional na maconha. Mas tabaco a relação também, tenho lido sobre isso. Tabaco também tem bastante relação. Perfeito, ótimo. Ativa a mesma área cerebral praticamente, né? Então mexe com os mesmos neuromecanismos, mas com certeza. Então é aquela coisa, a gente tem que ter um cuidado com o dependente químico, porque além de ter a dependência química que acaba mimetizando, imitando outros transtornos, então o paciente chega lá deprimido, tu acha que ele está com depressão, e não é. Mas como também ele pode ter, então, não só com a dependência química, mas como com outros transtornos, né? A gente tem 6 minutos. Eu vou pedir para te falar que também veio aqui. Não sei se você consegue falar brevemente. A gente tem 2 coisas que apareceram ainda. Primeiro, rede de apoio. Como fortalecer essa rede de apoio também. Que família, né? O papel da família como rede de apoio, como fortalecer essa rede de apoio. E redução de danos. Temos esses 2 temas ainda, que são vastos, porém, 6 minutos. São vastos, mas eu vou juntar os dois, porque para mim um engloba o outro, né? A gente tem a redução de danos aí como uma grande ferramenta no sistema público de saúde, não só brasileiro como mundial, como sendo uma estratégia muito eficaz, embora nós tenhamos muitas pessoas que não concordem. E aí eu sinto dizer que não concordar porque acha que não faz, porque sei lá, porque a religião não permite, ou porque acha que não dá certo, não é muito eficaz, né? Não é muito bom. A gente tem a redução de danos hoje fazendo um trabalho essencial para dependente químico, principalmente nas unidades básicas de saúde, nos CAPs. Eu, como falei, trabalhei no CAPs,
E qual é o papel da redução de danos? Inicialmente, o papel da redução de danos é o quê? É tu chamar o dependente químico para perto. Simples, simples assim. É uma estratégia muito básica, muito mais barata, muito mais humanitária. Tu simplesmente está chamando o indivíduo. Nessa chamada para o indivíduo que não consegue chegar, acessar o sistema, ele recebe, além da troca de seringas, né? É que a gente também poderia falar muito sobre a redução de danos, mas além de ele ter a troca de seringas, por exemplo, paciente dependente químico, usuários de heroína, muito é difícil aqui, mas usuário de cocaína injetável, ele tem um risco muito grande, muito sério de pegar qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. Então, a redução de danos, ela faz a troca de seringas, mas não é exatamente isso o papel da redução de danos. Prestem atenção, o papel da redução de danos é tu chamar esse indivíduo que ele está à margem da sociedade, dizendo que ali ele consegue fazer essa troca de seringa, e lá tu dá informação. Com informação, nos kits de dependência química, tu tem camisinha, lubrificante, tu tem manual de informação sobre o uso de drogas, tu tem a própria seringa, o próprio cachimbo, e chamando o indivíduo, tu chama a mãe, tu chama o pai, tu chama o tio, tu chama o irmão, tu chama os amigos. Ele chega em casa e fala, sabe onde é que eu peguei isso? Aonde? Lá naquela casinha lá escrito CAPS. Bingo! Conseguimos, o sistema de saúde conseguiu trazer o indivíduo para perto. Perceba? Uma coisa que a gente não consegue. Então, um dos jeitos... Claro que eu estou falando agora de um âmbito muito mais de serviço de saúde público, né? Mas um dos jeitos é, com certeza, a estratégia de redução de danos. E sabe quem que chamou, quem que colocou o nome redução de danos no Brasil? Tu falou o nome dela no início. Ó. Capaz que foi ela. Foi Renata Brasil. Foi ela que chamou. Ela que... é poderosa, hein? A Renata Brasil é foda pra caralho. Não vamos combinar. A Renata Brasil é muito, né, empoderada. Tá louco, não. Eu não sabia que era ela, mas credo. Fui seguir ela no Instagram pra dar uma olhada. Ela me seguiu de volta, fiquei nervosa. Coisa mais querida ainda. Diva acessível. Diva acessível e criadora de nomes. Tu viu só a redução de danos. Agora, para encerrar, temos 2 minutos agora para encerrar. Como que a gente... Se tu pudesse dar um recado, alguma dica final, alguma coisa final, assim, para a gente tentar chegar nessas pessoas, ou alguma informação, que informação que a gente passa adiante sobre isso? O que tu acha? Eu acho que o primeiro ponto assim, é a gente parar de querer instaurar na cabeça das pessoas que dependência química é tratar o paciente dependente químico como um criminoso, como uma pessoa... Todos os termos preconceituosos, vagabundo, que não quer mudar, né? Tirar primeiramente o preconceito. Porque com preconceito tu não vai conseguir atingi-lo. E ele não vai se motivar aí. É aquela coisa, se tu xingar ele e falar que ele tá drogado e que ele precisa de ajuda, ele vai ou negar ou vai jogar a culpa dele longe. Então, o primeiro passo é tu humanizar o dependente químico. O segundo ponto é tu poder... Esse dependente químico motivado é ele fazer terapia, com certeza. Né? Se ele tem a condição de poder fazer terapia, que faça. Se não, Sistema Único de Saúde, CAPS, UBS, todo tipo de sistema de informação possível. Mas eu acho que é isso. Isso, então. Passar informação, porque informação correta é sempre bom passar adiante, né? A gente preza por isso. Estamos Perfeito. Te agradecer, então, nesse último minuto. Obrigado. Por essa hora. Precisaríamos de mais tempo, né? Surgiram tantos temas para a gente falar. Várias ramificações aqui, né? Que seria interessante a gente continuar falando. 30 segundos. Muito obrigada, Jäger, pelo aceite. Muito obrigada a quem ficou com a gente. Vai ficar salvo. Divulga a tua página aí, rapidinho. Unidade Bem-Estar.
Unidade Bem-Estar para seguir, te fazer pergunta lá pro Jäger, quem quiser falar com ele, @Unidade Bem-Estar. Encontra ele lá. Muito